domingo, dia 5 de abril, a Igreja de Cristo na Terra irá clamar e o inferno irá explodir. Participe, repasse esse vídeo, mobilize a sua igreja. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Deus, sara essa nação com o seu poder. Então, irmão Maurizão, eu penso que aí foi no dia 2 de abril de 2020, o presidente da República, persuadido, convencido por esses feiticeiros, esses profetas de Baal, convocou a nação para esse jejum, a qual o narrador aí chama de proclamação santa, né? Santa não sei aonde. Agora, um detalhe, irmão Maurizão, que todos eles que apareceram aí, eles não são da mesma igreja, não. Cada líder desse que apareceu são de igrejas diferentes. Sim, igrejas diferentes, com doutrinas diferentes, práticas diferentes, e todos eles estão divididos nas suas igrejas no Brasil. Mas aí se juntaram, como os profetas de Baal, para orar ao seu Deus Baal. Lá no tempo de Elias, todos os profetas de Baal se juntaram para orar ao seu Deus Baal. Assim como foi lá, o Deus Baal, por ser um falso Deus, não ouviu a oração desses homens. Nesse dia 5 de abril, quando eles começaram a orar, irmã Maurizão, e a jejuar, no Brasil tinha um pouco mais de 400 mortes, parece que era 487 mortes no país. E tinha um pouco mais de 11 mil infectados, penso que 11.400 e poucas pessoas infectadas no país. Hoje, já tem mais de 550 mil mortes no Brasil. E mais de 20 milhões de pessoas infectadas, que foram infectadas, só os números oficiais. E as outras milhões de pessoas que pegaram o Covid-19 e que morreram, ou que ficaram com sequela, que se curaram, que nem mesmo fizeram o teste, e não está entre os números lá, os números oficiais. Agora, se de fato eles oraram ao seu Deus, se de fato eles jejuaram ao seu Deus, o que aconteceu, irmão Maurizão? Bem, o Deus Baal, que é o Deus dessas igrejas, que é Satanás, não ouviu as suas orações. Eles estão divididos nas suas igrejas, mas para enfrentar Elias, eles se reuniram. Eles estavam divididos nas suas igrejas, mas para enfrentar Jesus, os fariseus e saduceus se reuniram, estavam juntos. Sim, todos eles estavam juntos lá, os fariseus, saduceus, helenistas, herodianos, essênios. O Herodes estava brigado lá com Pilatos. Eles fizeram as pazes no mesmo dia para matar Jesus. Os fariseus já não implicavam mais com os saduceus sobre as suas doutrinas, porque queriam matar Jesus. Todos eles se juntaram aqui para lutar contra o julgamento de Deus. Um homem sozinho diz: a doença virá. E o profeta diz: essa doença é julgamento e ela irá dizimar famílias e aldeias inteiras. E os profetas de Baal começaram a orar, começaram a gritar, começaram a invocar cada um aos seus deuses, como no barco de Tarsis, irmã Maurizão. E os seus deuses não ouviu. Não ouviu. Eu tenho aqui, irmão Maurizão, outro vídeo que eu quero rodar aqui, porque teve alguns deles que profetizaram, dizendo que o coronavírus não ia entrar no Brasil, não haveria catástrofe. Mas a pergunta é, onde é que estão todos esses profetas de Baal hoje, que apareceram aí no vídeo? Eles estão calados, irmã Maurizão, como se nunca tivesse acontecido um 5 de abril. Deram profecias, sim, falaram em línguas estranhas, deram revelações, fizeram suas previsões. E onde é que estão eles agora? Vamos dar uma olhada aqui, irmão Maurizão. Vamos jejuar. Jejuar, orar e pedir misericórdia, para que essa praga que veio sobre o mundo cesse e que todas as previsões ruins aqui no Brasil feitas caiam por terra. Orando pela nação, orando pelo povo, orando pelo senhor presidente, para que Deus lhe sustente. Eu não tenho dúvidas que coronavírus está com as horas contadas, porque o povo de Deus vai entrar em oração. Depois que passar isso aí,
vai vir um tempo de prosperidade para o Brasil que nunca houve e que todas as previsões catastróficas estão aniquiladas no nome de Jesus. Deus abençoe o Brasil, que o Brasil tenha saúde e paz. Queridos e amados, tem uma notícia maravilhosa para comemorar. Nosso presidente Jair Messias Bolsonaro acaba de proclamar domingo o dia da oração e jejum pela nossa pátria. É só isso que estava faltando, amados. Nós todos, como brasileiros, entrar em oração e jejum, e isso precisava sair da boca do nosso presidente. Tenho certeza que o Brasil sairá dessa muito mais forte. Muito obrigado a todos vocês e aqueles que têm fé e acreditam. Domingo é o dia de jejum. Amém. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos orando por isso, desde que transmitimos esse decreto pelo Brasil. E eu quero agradecer a todos os nossos queridos pastores que oraram por isso, jejuaram, e que acabou chegando nos ouvidos do presidente, e ele soltou essa palavra, e nós vamos pegar essa palavra, e domingo será o dia que nós vamos orar, jejuar e decretar o fim dessa praga, e que não vai atingir nossa nação, nossa economia. Pelo contrário, até a Páscoa sairemos com as mãos cheias. Então a praga vai, mas não passa da Páscoa. Diga, a praga não passa da Páscoa. Shalom, aleluia. Então, aí o Silas Malafaia dizendo que não haveria catástrofe no Brasil, a não ser que para o Silas Malafaia, irmão Maurizan, mais de 550 mil mortes no país não seja uma catástrofe. Aí o Abílio Santana disse que o coronavírus, ele não tinha dúvida, que o coronavírus estava com as horas contadas. Não era nem dias, nem meses, era horas. As horas contadas. Cadê o Abílio Santana? Deve estar enganando alguém em algum lugar, dando alguma falsa profecia em algum lugar. O Joel Eng, lá de, penso que Santa Maria, disse aí que o coronavírus, que ele chama de praga, não passaria do dia 12 de abril, que era a Páscoa. Diz a praga só vai até a Páscoa, né? Dia 12 de abril. Isso abril de 2020. Nós já passamos estamos chegando em abril de 2022, Maurizan, e a profecia aí do tal falso profeta, senhor Joel Eng, nada de acontecer. Agora, se estes homens estivessem vivos no tempo de Elias, o que aconteceria com esses falsos profetas, irmão Maurizan? Se esses homens estivessem vivos no tempo de Moisés, o que aconteceria com esses falsos profetas, irmão Maurizan? Se esses homens estivessem vivos no tempo do rei Nabucodonosor, o que aconteceria com esses falsos profetas, irmão Maurizan? Cabeças de falsos profetas ia rolar. Agora, as pessoas se comportam como se eles não tivessem dito nada. Eles se comportam como se não tivessem dito nada. Estes são os homens de Deus do Brasil, irmão Maurizan. Se estes são os homens de Deus no Brasil, o que é dos outros, então? Mas eu quero mostrar aqui uma outra coisa. Do Silas Malafaia. Nós vamos falar sobre isso, meu Maurizan. Eu tenho um compromisso com essa nação como uma voz profética. E não tenho medo do que eu estou falando. Que Deus é esse que nós temos? Que Deus é esse que nós temos? Que Deus é esse que nós temos? Agora, um dado que vocês não sabem. A Itália é o segundo país no mundo em percentagem de idade avançada. 23% da população italiana tem mais de 65 anos, que são as áreas mais perigosas de idade. O Brasil não está nem entre as 20 nações. O Brasil não está nem entre as 20 nações. O Brasil não está nem entre as 20 nações. Domingo será o dia que nós vamos orar. Então, irmão Maurizan, um dos maiores teólogos do Brasil, Silas Malafaia, deixou bem claro aí. Isso aí era no mês de março de 2020, irmão Maurizan. Sabe aqueles profetas que, quando olha para o céu e vê as nuvens negras, eles dizem, vai chover. A profecia deles, quando vê as nuvens negras, eles vai chover. Quando eles olham para o céu e não vê nuvens, eles dizem, não vai chover. Esse tipo de profeta. Porque em março, quando o coronavírus estava assolando a Itália, e tinha, parece que 25 mil mortes já na Itália, em meados do mês de março, então Malafaia disse que ele foi posto no Brasil como uma voz profética. Ele só não falou quem colocou ele como voz profética no Brasil. E que voz profética é essa? Que todas as suas profecias e previsões falharam, todas elas.
Aí ele disse que estava morrendo muitas pessoas na Itália, porque a Itália é o segundo país com a maior população de idosos do mundo. Aí ele diz aí, a Itália tem 23% de sua população de idosos. E isso não ia acontecer no Brasil, porque o Brasil não está nem entre os 20 países com a maior população de idosos do mundo. Quantas mil mortes aconteceu na Itália pelo Covid-19? A última vez que eu olhei, não tinha chegado a 40 mil, irmão Maurício. A última vez que eu olhei, estava em 34 mil mortes na Itália. E agora no Brasil, senhor Silas Malafaia? Quase 600 mil mortes. E olha, irmão Maurizano, porque a Itália é o segundo país com a maior população de idosos do mundo. O Brasil não está nem entre os 20 países com a maior população de idosos do mundo. E o Brasil tem quase 600 mil mortes e a Itália não tinha chegado a 40 mil. Esse é o tipo de profeta que está nessas igrejas, irmão Maurício. Será que as pessoas não percebem que estes homens são charlatões? Que estes homens são fanfarrões? Estes homens são ladrões na colheita de Deus? São servos de Satã? Que a única coisa que eles querem do povo é o dinheiro. Sim, é por isso que o Malafaia consegue vender uma Bíblia por R$900. É por isso que o Edir Macedo consegue vender óleo ungido, caneta ungida, rosa ungida, sal ungido, azeite ungido. É por isso que o Valdemiro consegue vender vassoura ungida, chaveiro ungido, cimento ungido, feijão por R$1.000 ungido. Sim, estes homens são comerciantes de dinheiro e comerciantes de almas. Compram as almas com seus truques, vende as almas. Sim, são comerciantes. Agora, o profeta de Deus diz que esses feiticeiros de igreja seriam impotentes, irmão Maurizano. Se nós lermos, por exemplo, o capítulo 148 do livro do profeta Cacofilipe, o profeta diz: o Covid-19 já retirou reis de sobre a terra. Reis caíram com o Covid-19. Sim, como, por exemplo, o rei da Tanzânia. E, além desses 111 sacerdotes católicos que morreram até o dia 20 de abril de 2020 pelo Covid-19, também houve aqui no Brasil um grande sacerdote católico. Eu penso que o nome dele, deixa eu ver aqui, é o cardeal Oscar Eusébio. Morreu com Covid-19. Também houve um outro cardeal do Congo Zaire, também morreu com coronavírus. E aqui no Brasil, o maior pregador, dentre os branamistas, talvez o maior pregador da América Latina, chamado Joaquim Gonçalves, né, também caiu pelo Covid-19. Agora vamos ver, meu Maurizano, o que o senhor Joaquim Gonçalves falou sobre a mensagem do profeta Cacofilipe. Eu tenho aqui o vídeo, deixa eu achar aqui, eu vou postar o vídeo. Veja o que o maior, até então, né, porque agora já não está mais na terra, o maior pregador branamista no Brasil falou sobre a mensagem do profeta Cacofilipe. Agora eu estou sabendo que tem um elemento aí fora, estendendo faixa, e com a doutrina mais diabólica que existe, que foi da mensagem, esteve no outro estado, eu ajudei, mandava dinheiro todo mês, passou mal dos rins, veio para cá, nós encaminhamos o transplante de rins. Agora está aí uma doutrina terrível, um mensageiro africano. Bem, ele disse que a mensagem do profeta Cacofilipe é uma doutrina diabólica. Ele tinha dito isso lá. E sabe mais o que ele disse a respeito da mensagem do profeta Cacofilipe? Joaquim Gonçalves, o profeta Cacofilipe, Mamorizano, fala, eu acho que mais de 30 vezes o nome desse feiticeiro, Joaquim Gonçalves. Joaquim Gonçalves, a encarnação de Satã. Cacô, capítulo 1. Se você for para o capítulo 2, Joaquim Gonçalves, e você ler todo o livro do profeta Cacofilipe, o nome desse Joaquim Gonçalves aparece lá. Aparece como? Como um homem de Deus? Como um servo de Deus? Aparece como um mágico, um feiticeiro, um bruxo. Aparece como a encarnação de Satanás na Terra. Tem 18 anos que o profeta de Deus prega que estes homens são a encarnação de Satanás na Terra. As pessoas não acreditam. Tem 9 anos que o apóstolo André Lima prega que esse Joaquim Gonçalves era um demônio na Terra, a encarnação de Satã na Terra.
Tem 5 anos, irmão Maurizão, que eu prego que esse Joaquim Gonçalves era um demônio. Aí você viu aí todas as denúncias contra ele, que apareceu desde o mês de março deste ano, de abusos contra as mulheres e assim por diante. Agora, o Joaquim Gonçalves, além de ter caído pelo Covid-19, ainda saiu da terra com a sua moral afetada. Diferente do Billy Graham, do T.L. Osborne, do Maurice Cerullo, grandes pregadores evangélicos que, além de ser servos de Satanás na terra, mas deixaram aí os seus legados para os evangélicos, os protestantes, enquanto que Joaquim Gonçalves saiu da terra desmoralizado. Quero mostrar aqui um outro vídeo de um outro pastor bradamista que também atacou o profeta de Deus, Cacô Felipe. Não é? A propósito, eu fiquei sabendo que veio um indivíduo aí na porta, com um cartaz. Aquele é um africano que surgiu agora, diz que ele é o 8º anjo. Dá para rir ouvir ele pregar. Um dia desse eu tive o desprazer de ver mais ou menos uns 5 minutos. Eu gostaria de dar uma palavra para os irmãos sobre isso, agora não eu conto o resto do paiol. Eu dar uma palavra sobre isso. Não fica igual o pinto que viu cobra, não, gente. Ignora. Você quer deixar o diabo mais completamente irado e raivoso, é você deixar ele falando sozinho. Né? Agora aparece um irmão muito bem intencionado, filmou, eu veio trazer, eu falei, nem. Eu não me interesso de ver, não. Quem tem o que nós temos, tem interesse, pelo menos essa curiosidade aí não é do Espírito Santo. Por isso que vocês me acham duro, porque eu fico decepcionado. E apareceu um troço tão pobre, tão barato, tão fedorento. Ainda tem gente que fica lá admirando, lendo cartaz. É tudo o que eles querem. Agora, irmão Maurizão, eu perguntaria, onde é que está o senhor Vanderlei Pereira de Lemos hoje? A última vez que tive notícia dele, estava escondido em uma chácara, com medo de morrer de coronavírus. Agora, as pessoas pensam, irmão Maurizão, que eles vão enfrentar Deus é enfrentar o profeta. E vai ficar por isso mesmo. Bem, não espere você enfrentar, mesmo que você não acredite. Você não acredita que Cacô Felipe é verdadeiro profeta. Você vai enfrentar o profeta. Tudo bem, você vai enfrentar. Mas você tem que ter a consciência que isso não ficará assim. Todos aqueles que enfrentaram os verdadeiros profetas de Deus caíram. O que aconteceu então com o Datão, o Coré e o Abirão? Quero ler aqui, irmão Maurizão, ainda no versículo 8 de Cacô 148, o profeta diz: e o tempo vem em que o julgamento de Deus será preciso como um profeta. Se isso não acontecer no meu tempo, acontecerá depois de mim. É um decreto de Deus por causa das religiões e de todo o mal que se comete sobre a terra. Coisas como o Covid-19 vai acontecer mais. Isso é um decreto de Deus. O julgamento de Deus vai ser tão preciso como um profeta sobre a terra, irmão Maurizão. Já no versículo 15 do mesmo capítulo 148, o profeta de Deus diz: não estejam na ignorância. Não há salvação sem profeta. E a igreja não pode estar no estado em que Paulo deixou há 2000 anos. Todos esses pregadores que você viu aí, tentando lutar contra o Covid-19, levam as pessoas para a Bíblia, um livro de 2000 anos, o livro mais novo da Bíblia, 2000 anos. O profeta diz: a igreja do tempo de Wesley não podia ser a que Lutero deixou na sua morte. E a igreja do tempo de Cacô Felipe não pode ser a que Paulo e o Cliff, John Wesley e William Branham deixaram enquanto da sua morte. E assim, a igreja não pode se alimentar das velhas epístolas de Paulo ou da velha, inofensiva e fria mensagem de William Branham. Hoje, Deus tem um profeta na terra. As bênçãos e o julgamento de Deus para a humanidade
estão contidos na mensagem desse profeta e estão com esse profeta. E Deus irá fazer na terra de acordo com que a humanidade se comportar diante desse profeta, irmão Morizan. O anjo de 24 de abril que apareceu para o profeta Caco Filipe está aí. E gostaria de aproveitar, irmão Morizan, para avisar, é um aviso, para todos aqueles que têm blasfemado, falado contra o profeta, têm zombado do profeta. Sim, tem dito más palavras, está bem. Você já está avisado. Ao enfrentar o profeta Caco Filipe, é o anjo de 24 de abril que você estará enfrentando. E este anjo vai escolher o dia, a hora e o local para colocar isto em ordem, irmão Morizan, para fazer justiça. Sim, quando você enfrentar Caco Filipe não vai responder. Quando você enfrentar o profeta, ou nos enfrentar com palavras, com afrontas, nós não vamos responder. Mas é o anjo de 24 de abril que você está enfrentando. Quando você vir nos debates com os apóstolos de Caco Filipe, você tem que se lembrar que você está vindo contra o anjo de 24 de abril. Quando você for falar do profeta ou contra o profeta, você deve se lembrar que você está indo contra o anjo de 24 de abril. É um aviso, as pessoas não são obrigadas a acreditar, meu irmão. Eu sei que vai ter aqueles que vão dizer, agora que eu vou falar mesmo, agora que eu vou zombar mesmo, agora que eu vou falar que é um falso profeta e um demônio mesmo. Está bem, você é livre para o fazer, mas saiba que é o anjo de 24 de abril que você estará enfrentando. Irmã Maurizano. Verdade, apóstolo. A humanidade tem lutado contra Deus, né? Tem oferecido a terra a Satanás através das suas religiões, suas divisões. E, como o irmão disse antes, né? Aos olhos dos homens parece bom. Mas a pergunta é, e aos olhos de Deus? Deus pode reconhecer algum esforço de alguém que ele não enviou? Essa convocação para orar e jejuar para que o coronavírus cessasse, qual foi o profeta que ordenou, qual foi o profeta que eles foram consultar para levantar essa oração diante de Deus? Né? Parece uma causa nobre aos olhos dos homens, mas a pergunta a ser feita, e aos olhos de Deus? Foi assim também nos dias de Noé. Né? O Senhor disse que ele olhou para baixo e toda a terra havia corrompido o seu caminho de salvação. Né? Aos olhos de Deus, mas aos olhos da humanidade estava tudo bom. Havia as igrejas, havia a Bíblia e havia sacerdotes, assim como hoje. Né? E, diante disso, irmão, a minha pergunta é nesse sentido, né? Para que as pessoas sejam avisadas de quando elas estão contra Deus, lutando contra Deus de forma consciente ou inconsciente. Por exemplo, quando a humanidade luta contra Deus, quando é que a humanidade luta contra Deus? Por ignorância ou de forma consciente? Sim, irmão Morizan, sempre a humanidade lutou contra Deus, porque Deus envia os seus profetas. E quando eu digo a humanidade, é no sentido geral, mas quem persegue os profetas, quem prende os profetas, quem maltrata os profetas e mata os profetas, são os religiosos. Sim, nunca são os bandidos, os políticos, e assim por diante. E quando isso acontece, dos políticos matar os profetas, são influenciados pelos religiosos. Quem matou Isaías? Foram os religiosos. Sim, quem matou os profetas que Deus enviou a Israel? Foram os fariseus, os saduceus, helenistas, herodianos, os essênios. Então, quando a humanidade persegue o profeta que Deus lhes envia, é aí que a humanidade está a perseguir Deus, a enfrentar Deus. Estão lutando contra Deus. E é de uma forma inconsciente, porque Jesus disse, Paulo disse que eles haviam matado, os judeus haviam matado o Rei da Glória. O Rei da Glória era Jesus. Mas Paulo disse que eles mataram o Rei da Glória porque eles não sabiam que ele era o Rei da Glória. Se eles soubessem que aquele homem, que eles chamavam de falso profeta, de herege, de Beuzebu e assim por diante, se eles soubessem que era o Messias que tanto eles esperavam e haviam pregado em suas sinagogas, eles não teriam matado Jesus. Então foi de uma certa forma inconsciente que eles fizeram isso, estavam cegados com as suas teologias de suas sinagogas. E Jesus na cruz disse, Pai, perdoa-os
porque eles não sabem o que fazem, não sabiam que, de fato, era o Messias, o verdadeiro Messias que eles estavam crucificando lá em Mamorizã. Então, a humanidade persegue um profeta, persegue Deus, ou luta contra Deus, quando Deus está manifestado na terra entre os homens, em uma carne humana, que é um profeta mensageiro. As pessoas pensam que só Jesus era a manifestação de Deus na terra, e não é. Cada profeta mensageiro é a manifestação de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo é Deus Ele mesmo, e é Jesus Cristo em um profeta. Então, o profeta é a manifestação de Jesus Cristo. As obras daquele profeta são as obras de Deus, quando esse profeta está no seu ministério. E tudo que esse profeta faz é a vontade de Deus e é a palavra de Deus, mesmo que seja os atos proféticos de Mamorizã.